Oi, gente, mais um devocional para vocês. Nossos devocionais acontecem quartas e domingos pela manhã e eu conto com vocês aqui. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho, clique em gostei que é pro YouTube entender que vocês gostam do canal e mandar as notificações. Muitas vezes a gente acha que fingindo que não tá vendo as coisas acontecerem vai resolver o problema. Se omitir de determinadas situações ou deixar para depois, eu tô muito cansada para me importar com isso, vai impedir que as coisas piorem. E a gente sabe que não é assim, né? É como que se a gente tivesse um carro desgovernado e a gente perdeu o controle e a gente puxa o freio de mão, a gente tenta puxar o volante para o lado, a gente faz de tudo, pisa no freio, parece que nada acontece. Parece que nada resolve. E aí chega um momento que a gente está cansado, que parece que os nossos esforços são em vão. A gente simplesmente fecha o olho e deixa o carro descer só para esperar mesmo o baque. E muitas vezes a gente vê pais fazendo assim com os filhos. Ai, esse menino tá me dando muito trabalho, eu falo, não me ouve, tá muito rebelde. E aí acaba se ocupando com o seu trabalho, se ocupando no seu dia a dia dentro da sua casa e vai deixando o menino de mão porque simplesmente ele tá dando muito trabalho. E educar requer esforço, né? E muitas vezes a gente não quer lidar com a birra, a gente não quer lidar com a malcriação, a gente não quer educar, a gente não quer demonstrar a nossa autoridade, porque isso requer trabalho e esforço e a gente está muito ocupado ou muito cansado para lidar de frente com essa situação. Só que a gente precisa entender que nós somos a autoridade máxima sobre os nossos filhos e é um ser que Deus confiou a nós de educar, de ensinar. Nós somos o único responsável sobre a nossa criança. E se a gente não exercer o nosso papel, ninguém poderá exercer por nós. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, diz que o homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. É como se o seu filho fosse aquele carrinho de supermercado que está com a roda torta, que você puxa para um lado e o carrinho quer ir para o outro, sabe? Mas a gente não pode esquecer de quem está comandando o carrinho. A gente não pode esquecer de quem está conduzindo, que somos nós. Nós conduzimos o carrinho. Nós conduzimos os nossos filhos. Nós somos a autoridade máxima sobre eles. Mas se a gente deixar as coisas fluírem naturalmente e não lidar de frente com as dificuldades, e não lidar de frente com os problemas, e não se esforçar para exercer uma boa educação aos nossos filhos, ele tende a ir para um caminho ruim. Porque as coisas ruins, a imoralidade, os maus pensamentos, cobiça, adultério, maldade, engano, inveja, roubo, calúnia, arrogância, insensatez, elas não vêm de fora, elas vêm de dentro do coração. Como diz Marcos capítulo 7, versículo 21. E qual é a nossa responsabilidade como pais? Eu ainda não sou mãe, mas eu me incluo porque eu pretendo ser um dia. Cumprir Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Se você ensina, se você mostra o caminho, ele não se desviará desse caminho que você ensinou. A fé de Timóteo, como foi relatado pelo apóstolo Paulo, ela era um reflexo da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Ele foi bem instruído por suas matriarcas e elas o influenciaram. E você tem que ter a consciência de que você é a maior influência sobre a vida do teu filho. É com você que ele vai ter o primeiro contato desde o primeiro dia de sua vida. É com você, é com o pai, é com a mãe que ele vai viver os seus primeiros anos 24 horas por dia, sem ter contato externo com outras pessoas, convivendo com ele diariamente. E eu te pergunto, que tipo de referência
você tem sido para os seus filhos? Que tipo de fé você tem passado para o seu filho? Porque é muito mais do que falar, é refletir, é ser. O exemplo, ele ensina muito mais do que palavras. As crianças, elas aprendem muito mais com as nossas atitudes. Elas repetem o que a gente faz, o que a gente fala. A gente observa muito isso em crianças com menos de 1 ano. Eles fazem muito do que a gente faz no nosso dia a dia, porque nós somos o seu maior. Porque nós, como pais, somos a sua maior inspiração. E eu te pergunto, o que é que você tem falado na frente do seu filho? Você tem refletido Jesus dentro do seu lar? Seja transformado pelo Espírito Santo e desenvolva dentro do seu lar os frutos do Espírito, para que você possa ser uma boa referência para os seus filhos, para que você possa atuar sobre eles com autoridade. Seja você bênção na tua casa e viva milagres de Deus sobre a tua vida. Seja como Lloyd e como Eunice. Não apenas viva uma fé egoísta, mas transfira a fé que você tem para os seus filhos. Implante dentro dos seus filhos o amor por Jesus diariamente. A Bíblia diz: medita na palavra de Deus de dia e de noite para que vá bem. E conduza o seu filho a essa prática diária na meditação da palavra, adoração a Jesus, porque a gente precisa se encher de Cristo até que não reste mais de nós em nós mesmos. A gente precisa entender do que é que a gente tem que encher o copo do coração dos nossos filhos. Se a gente está enchendo o copo de água, a água viva, que é Jesus, ou de coisas mundanas. Se eu encher mais o meu copo de água, pouco vai sobrar espaço para o suco. Se eu encher mais o meu copo de suco, vai sobrar menos espaço para a água. Do que você tem enchido o copo do coração do teu filho? Encha, preencha de tudo que for de Deus e não sobrará nada para o que for do mundo. Esse é o seu papel, essa é a sua missão, esse é o seu propósito. Deus te confiou gerações, Deus te confiou pessoas que vão passar adiante tudo que você tem ensinado dentro do seu lar. Por mais que você esteja cansado, estabeleça as suas prioridades, porque aquilo que for prioridade para você, você vai demandar tempo. Então, tenha Cristo em primeiro lugar e a tua família como cumprimento do que Cristo tem posto no teu coração. Eu sou fruto das minhas avós. Elas não quiseram servir a outro Deus, só a Jesus, o seu único Salvador, porque elas entenderam que Ele era o caminho, a verdade, a vida, e ninguém ao Pai senão por Jesus. E ela passou isso para os meus pais, que passaram para mim, que irei passar para os meus filhos, que por causa delas hoje estou impactando a vida de vocês. E se elas retivessem essa verdade, não passasse, não cumprisse o evangelho de Cristo, talvez esse evangelho não teria chegado até mim. Olha quantas gerações ultrapassaram até que eu fosse alcançada por um evangelho que elas reconheceram há anos atrás. Se você retém o evangelho de Cristo e não passa adiante para os teus filhos, gerações deixarão de ouvir a mensagem da cruz por sua causa. Olha o tamanho da responsabilidade que você tem nas tuas mãos. Então não tape os olhos, não solte o volante, não tire o pé do freio, haja com autoridade e leve o seu filho para onde você for, ensine o seu filho, por mais que ele não queira ouvir, não importa a idade dele, enquanto ele for o seu filho, ele será a sua responsabilidade. Que Deus possa falar mais ao teu coração neste dia. Até o próximo vídeo. Tchau!